Atenção porque vai começar a aula de matemática. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. Para início, a gente vai fazer a correção da aula anterior, então peguem um caderno para fazer a correção. Na primeira questão, diz o seguinte: Marina construiu o gráfico ao lado, mas não indicou o título. Sugira um título que identifique as informações apresentadas nesse gráfico. Então, essa resposta vai ser pessoal, cada um de vocês colocam o título que acha desejável, né, em relação a esse gráfico. No item B, pergunta o seguinte: qual é o título de cada um dos eixos desse gráfico? O eixo vertical, ele indica a quantidade de alunos. E o eixo horizontal, ele indica esporte. Está falando aí a qualidade dos esportes, tá bom? Na segunda questão, a gente tem a análise de um gráfico que mostra a média de horas semanais dedicadas às atividades de cuidados de pessoas e ou fazeres domésticos nos lares brasileiros. Imagine que você é um jornalista e quer escrever uma reportagem baseada nos dados desse gráfico. Entre os títulos apresentados a seguir, qual está mais adequado a essa reportagem? Então, qual é o título que vai se encaixar melhor nessa reportagem? Observando esse gráfico aí, ó, ele diz que a média de horas semanais dedicadas às atividades de cuidados de pessoas ou afazeres domésticos no Brasil em 2017. No item A, ele diz o seguinte: homens e mulheres dedicam-se igualmente às tarefas domésticas. Isso é uma afirmativa que não é verdadeira, porque a gente pode ver uma diferença aí entre homens e mulheres. Letra B. Homens dedicam mais horas semanais às tarefas domésticas que as mulheres? Isso está errado, porque a gente pode observar que as mulheres se dedicam a mais nessas tarefas. Então, no item C, mulheres dedicam quase o dobro de horas em tarefas domésticas em relação aos homens. Essa afirmativa está correta, então a alternativa aí é a letra C. Certo? Só para conferir aí no item D. O número de horas de dedicação às tarefas domésticas tem aumentado no Brasil, as frequências absolutas. Então, também está errado. Repetindo, a alternativa correta, letra C. Como a gente pode observar no gráfico, as mulheres elas se dedicam o dobro em relação aos homens. Vamos para a próxima questão? Na próxima questão, a gente tem o seguinte: a coletiva seletiva de materiais vem ganhando espaço no Brasil e tornando-se cada vez mais popular. Observe as informações. Então, a gente tem um gráfico aí que ele indica as quantidades de municípios com coleta seletiva no Brasil de 2002 a 2016. E a gente também tem a tabela, que é a média da composição da coleta seletiva no Brasil em 2016. Quais são as alternativas? A alternativa A pergunta o seguinte: qual a principal informação apresentada no gráfico? Quando a gente observa um gráfico ou uma tabela, a principal informação ela está no título. Então, no título vocês podem perceber, no gráfico vai ser a quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil, 2002 a 2016. E na tabela é a média da composição da coleta seletiva no Brasil em 2016. Letra B. Qual é a fonte das informações apresentadas? Então, a fonte, onde é que vai estar a fonte aí no gráfico e na tabela? Vai estar em relação ao compromisso aí, ó. Tá sempre no finalzinho do gráfico da tabela a fonte. E o acesso em que foi acessado o link aí no site. No caso aí é um site, a fonte. Então, você só escrever. Letra C. Qual é o título do eixo horizontal desse gráfico e o eixo vertical? O horizontal está relacionado aos anos e o vertical relacionado à quantidade de municípios. E depois ele pergunta o seguinte: entre 2002 e 2016, de quanto foi o aumento na quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil? Então, você vai pegar o ano de 2002 e ver a quantidade, certo? Que dava quanto aí? 192, não era isso? E o ano de 2016, 1055. Então, você vai fazer a diferença aí, subtrair 1055 menos 192, que vai dar 863 municípios. Então, o aumento foi de 863. Vamos para a próxima questão.
Nessa questão, a gente diz o seguinte: a tabela abaixo mostra o número de passageiros transportados por um ônibus em uma certa semana. Em que dia dessa semana ele transportou o maior número de passageiros? Então, na tabela, é só verificar a maior quantidade de passageiros que a gente tem na sexta-feira, que foi de 269. Então, vamos lá, dando continuidade à aula sobre estatística, a gente vai abranger mais algumas questões em relação à estatística, certo? Para a gente compreender melhor essa análise de dados e dos gráficos e tabelas. Vamos identificar aí das variáveis apresentadas nos diversos tipos de gráficos e tabelas. A leitura das informações apresentadas também em tabelas de dupla entrada e em gráficos de coluna. E também a determinação da frequência de cada variável. Na leitura e a interpretação de tabelas e gráficos, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos interpretar tanto tabela como gráficos, certo? Verificar melhor isto. E aí, para isso, a gente vai estudar os elementos necessários e os motivos pelos quais cada elemento é importante no processo de aprendizagem. Como é que a gente analisa até chegar em um gráfico? Como é que a gente faz para chegar em um gráfico? Podemos observar aí dois exemplos, certo? O da tabela e do gráfico. Nesse gráfico, diz o seguinte: consumo de energia nos últimos 7 meses. A gente tem um gráfico aí de coluna, só que na parte horizontal. Então, aí a gente tem os meses, né? E o consumo em quilowatts por hora de cada mês que foi consumida essa energia. Na tabela, ela representa já em relação a massa em gramas dos recém-nascidos. A gente tem a quantidade de massa e a frequência dessas quantidades de massa nascidos. Então, primeiramente, para a gente analisar em estatística, a gente faz os dados do que a gente vai analisar, o que é que a gente vai estudar, que a gente chama de população. A gente vai pegar um conjunto de indivíduos para ser observado, certo? Quando na escola, por exemplo, você pedir, o professor de vocês pedirem, por exemplo, para vocês fazerem um gráfico em relação aos seus colegas, a altura do colega de vocês. Qual é a altura daí da turma de vocês, em média? Aí, o que é que vai ser? A população vai ser o quê? Todos os seus alunos, todos os seus coleguinhas, certo? Que vai ser observado nesse estudo. Quando a quantidade é mínima, dá pra gente analisar todo. Quando não, certo? A gente faz o quê? A amostra. Pega uma parte dessa população. Como, por exemplo, vocês verem muito em pesquisa, certo? De analisar em relação à política, né? Qual candidato está mais na frente ou não. Aí vai pegar, por exemplo, se for a população de São Caetano, não vai pegar toda a população. Vai pegar apenas uma amostra, uma parte desses indivíduos e fazer a análise desses dados para coletar, certo? Então, aí, a escolha da amostra ela é muito importante para que possa representar a população em estudo. Nisso aí, quando a gente define a população que vamos estudar, e se for um dado muito grande, a gente pega uma parte dela, que é a amostra, a gente tem as variáveis estatísticas. Ao observarmos um conjunto de pessoas, a percebermos de uma grande variedade de características ou variáveis, que se torna todas diferentes, como, por exemplo, a cor da pele, o sexo, a idade, a cor do cabelo, a altura. Tudo isso são variáveis, vai variar. E o que seria essa variável? É uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. As variáveis, elas podem ter valores numéricos ou não numéricos. E é o que a gente vai ver agora, vai ser os tipos dessas variáveis. Como elas são classificadas. Vamos lá ver? Então, vamos ver aí os tipos de variáveis. Elas são quantitativas e qualitativas. Temos dois tipos de variáveis em relação à estatística. E o que seriam elas? Quantitativa é aquilo que pode ser medido, é uma quantidade, certo? Por exemplo, a altura, a gente pode medir a altura, a idade, a nota, o peso. Então, isso tudo é medida. Então, é uma qualidade, uma variável quantitativa. Qualitativa já é uma característica que não pode ser medida. É um atributo, é uma característica
daquele indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o gênero, certo? E além disso, esses tipos de variáveis, elas ainda podem ser classificadas, certo? Ser subdivididas. Então, na qualitativa, a gente pode subdividir ela em nominal e ordinal. O que seria aí, professora, nominal? Nominal é aquele que não pode ter uma ordem, não pode ser medido, não é isso? Não tem uma ordem específica, que é a profissão, o sexo, que não pode atribuir uma ordem a isso, que é a profissão, sexo, religião. Já a ordinal é que vai ter uma ordem. A escolaridade, por exemplo, a gente começa sexto, sétimo, oitavo, vai ter uma ordem da sequência. Classe social pode ser média, baixa, alta, certo? A gente vai ter uma ordem para analisar. Estágio da doença, melhora, piora, um estágio de avanço. Então, isso tudo vai ser ordinal. Na nominal, a gente não faz isso. A gente não pode medir aí em ordem a profissão, o sexo ou a religião. Na quantitativa, a gente tem duas características, a discreta e a contínua. O que seria a discreta? É aquela em que a característica dela vai ser em ordem em números inteiros, representada em números inteiros, que é o número de filhos, que é a quantidade de 1, 2, 3, número de acesso à plataforma. Então, são números inteiros. Já na contínua, não são números inteiros, são números reais, que são demonstrados por números casas decimais. Como, por exemplo, a altura, que a gente pode medir 1,52, 1,30 m, 1,55 m, certo? O peso, 44,3. Salário, certo? A gente pode dizer 988,50 centavos. Então, aí após a vírgula, a gente diz que é uma quantitativa contínua, certo? Que os valores vão ser desse jeito. Então, elas podem ser classificadas. Recapitulando. Qualitativa, ela pode ser nominal e ordinal. E a quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Vamos verificar aqui como é que a gente pode classificá-las? Nesses exemplos que a gente tem. Classifica as variáveis abaixo, qualitativa ou quantitativa. Salário. Vai ser uma qualidade, vai ser uma variável qualitativa ou quantitativa. Salário está referindo à quantidade, não é isso? Então, vai ser uma variável quantitativa. Gênero. Pode ser, aí já a gente não está medindo uma quantidade, né? Uma característica. Número, aí vai ser uma qualidade, qualitativa. Número de irmãos. Quantidade, está representando números. Então, é a quantitativa. Opinião sobre a qualidade da água. Vai ser quantitativa ou qualitativa? Pensem aí. Qualitativa, certo? A gente não está representando uma quantidade. Número de sapatos. Veja aí a quantidade de sapatos. Então, é uma quantitativa. E a escolaridade? Aí vai ser pela ordem, né? De grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sexto ano, sétimo ano, né? Então, não vai ser uma quantitativa, vai ser uma qualitativa. Conferindo, vamos conferir o resultado? Verifique aí se vocês pensaram dessa forma, tá bom? Próximo. Como é que a gente aí constrói uma tabela organizada? O aluno do curso de medicina, ele registrou os batimentos cardíacos por minuto dos colegas de classe. Então, recapitulando lá. População. A população dele vai ser sua sala de aula, né? Onde ele estuda, cursa. Né? O curso de medicina vai ser a instituição que ele cursa. O espaço amostral vai ser sua turma, certo? Ele pegou uma parte dessa instituição, né? Que foi a sua classe de aula. E mediu os batimentos cardíacos. Então, ele foi em cada colega e mediu seus batimentos cardíacos, como vocês podem observar aí. Depois disso, a gente pode ver organizar a tabela. Como é que a gente organiza essa tabela? Vamos verificar a quantidade desses números. O 75 representou quantas vezes a frequência? Apenas uma vez apareceu. O 85, 3 vezes. O 76, quantas vezes apareceu? Uma vez. O 77, 3 vezes. 88, 2 vezes. 78, 2 vezes. Certo? 79, 2 vezes. 81 e 85, 4 vezes. 90, 2 vezes. 92,
duas vezes. Então, você organiza na tabela, coloca o título, que aí vai ser batimentos cardíacos por minuto dos colegas. Os batimentos cardíacos estão representados em ordem crescente, certo? Do menor para o maior. Então, eu tenho 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92. E o que seria essa frequência absoluta? É a quantidade de vezes que é apresentado esses números, desses batimentos cardíacos, como a gente viu aí e analisou. Então, é dessa forma que a gente organiza uma tabela. Vamos lá observar essa tabela, né? Quantos alunos participaram da pesquisa? Como é que vocês fazem isso? Vai ver na frequência absoluta a quantidade de vezes. Aí, ó, 1 mais 1, 2 com mais 3, 5, 5 mais 2, certo? 7, 7 mais 2, 9 com mais 1, 10, até chegar ao resultado total, que dá 20. Então, o total que ele pesquisou de alunos foram 20. Qual foi o menor batimento por minuto apresentado? Então, nessa frequência absoluta, qual foi o menor batimento? Foi o 75. Quantos alunos apresentaram batimento superior a 79 por minuto? Então, eu vou começar a contar do 80 para o 92. Então, vai ser 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Com mais 2, 11. Então, 11 alunos apresentaram superior a 79. E qual o valor de batimento por minuto aparece com maior frequência? Aquele que teve maior quantidade. Observando essa tabela, foi o qual? Hein? Qual foi, pessoal? Pensem aí. Podemos observar que foi o 85. Ele apresentou uma frequência de 4. Foi 4 alunos que apresentaram esse batimento cardíaco. Então, verificando aí as respostas, observem, certo? Vamos para o próximo? Então, a gente viu na aula anterior em relação aos gráficos, né, os tipos de gráficos. Vamos dar mais atenção em relação aos gráficos de múltiplas entradas. Lembrando que o gráfico ele tem que ter título, fonte, eixo vertical ou horizontal. E, nesse caso, os gráficos múltiplos, eles têm legenda. O título desse gráfico é o quê? A distribuição percentual de estudantes no ensino superior. Então, ele representa as instituições públicas e as instituições privadas. Eixo vertical, ele está representando aí a porcentagem, certo? O eixo horizontal seria em relação aos pobres e ricos, a classe média, a classe social. A fonte é de onde foi extraído esse gráfico. E a legenda é quando a gente tem uma comparação. Nesse caso aí de anos, 2004 e 2013. Então, vamos verificar como é que a gente analisa esse gráfico. 4 amigos trocam muitos e-mails. Veja a quantidade de e-mails que cada um enviou nas férias passadas e completa o gráfico de colunas com esses dados. Então, eu tenho uma tabela que em dezembro eles tiveram as trocas de e-mails, Fredão, Cacá, Maria e Júlia. Janeiro também. E verifico aí esse gráfico, certo? Tem o título lá dizendo que é os e-mails das férias. Temos a legenda que o preto aí representa, o gráfico de barra que está pintado de preto, representa dezembro. E o que tiver em branco, ele representa janeiro. Então, observando a escala de e-mails, né, da frequência que foi enviada de e-mails, a gente tem a escala de 0 a 60. E aí, ele quer saber o primeiro gráfico aí, vejam que ele está igualzinho, né? Tanto dezembro como janeiro. Qual desses aí que enviou esses e-mails? Tá, ele está em qual escala? Está na barra de 40. Então, o coleguinha que fez foi Maria. Já no outro, a gente tem uma frequência maior. Qual que teve mais frequência maior? Foi o Kaká, tá? 50 e 55. E o próximo, como vocês podem observar, certo? Em relação o terceiro. Aí a gente tem uma frequência de variação de 35 a 25. Então, vai ser Fredão. E por último, a gente tem Júlia, com 20 em dezembro, em janeiro, 35. Como a gente pode conferir aí na resposta. Então, o que é que ele quer completar é com os nomes dos coleguinhas nesse gráfico. Para a gente verificar a quantidade de e-mails. Próximo. Observe o gráfico de barras simples e responda.
Então, temos o gráfico de calorias para cada 100 gramas e a variação de frutas. Pitanga, pêssego, morango, melão e abacaxi. Que frutas têm menos quilocaloria em 100 gramas? Qual é a que tem menos de 100 gramas? Aí você vai verificar. Que vai ser a resposta, vai ser qual o menor que tem aí no gráfico? Melão. Letra B. Comparando 100 gramas de cada fruta, qual tem a mesma quantidade? Qual que tem a mesma quantidade? Que vocês podem observar aí. É a de 30, né? Que é pitanga e morango. Letra C. Que frutas têm um número de quilocalorias por 100 gramas superior a 30 calorias, certo? Superior vai ser quem? Acima de 30 que está passando aí. O pêssego e o abacaxi, como a gente pode conferir nas respostas, tá? Então, ao observar um gráfico, a gente pode analisar muitas coisas. Percebam isso. Terceira questão. A professora de Renata fez um levantamento do número de irmãos de cada aluno da turma. Veja o registro no gráfico abaixo. Quantos alunos na turma de Renata possuem 2 irmãos? Então, você vai verificar na escala do número de alunos e ver qual daqueles que teve a quantidade aí de 2 irmãos. Perceba que está no gráfico do terceiro, né? 2 irmãos, que vai estar na frequência de quantos alunos? 3 alunos. Ok? E nessa questão aqui da tabela, analisar, diz o seguinte: veja na tabela abaixo o número de visitantes em um museu. De acordo com esses dados, em que mês o museu recebeu mais visitantes? O que é que vocês têm que fazer? Vai fazer a soma total. Vai somar janeiro todo, pela manhã, tarde e noite, depois fevereiro, depois março e abril, e verificar qual é o que tem maior visitantes. Então, vamos lá? No total, janeiro deu quanto? 850. Fevereiro, somando aí, deu 1.100. Março deu 700 e abril deu 1.010. Então, qual foi o maior desses meses? Foi fevereiro, com 1.100 visitantes. Então, quando a gente observar um gráfico, uma tabela, perceba o que é que ele está pedindo, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado. Até a próxima aula.